A Hora do Agronegócio. Eu estou hoje aqui com um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Eduardo Leduc, que é o responsável pelas operações da BASF na América Latina e que tem conduzido uns trabalhos admiráveis, né? Admiráveis no sentido de diálogo com a sociedade urbana, diálogo aqui com a grande massa de consumidores do mundo do agronegócio. Eduardo Leduc, seja muito bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. Obrigado, Tejão. E nos conte sobre esta nova missão, esta nova tratativa, este novo diálogo que você traz aqui para o Brasil em nome da BASF. Do que se trata agora? Obrigado, Tejão, pela oportunidade. Nós estamos evoluindo em nossa discussão do diálogo com a sociedade, quando nós tratamos por vários anos o entendimento da sociedade urbana sobre o que é o trabalho do agricultor, todo o trabalho que ele faz para produzir alimentos de altíssima qualidade no Brasil, através do uso de tecnologia, uma agricultura mais sustentável e preservação. No decorrer dos anos, o Brasil hoje não é um país mais que passa pelo problema da fome, né? Porém, o Brasil passa a fazer parte de outras estatísticas. Nós estamos já um país onde mais de 50% da população já apresenta o tema do sobrepeso. E nós já estamos também entre o ranking dos 10 países que mais desperdiçam alimento no mundo. Ou seja, somos hoje, além de produtores que abastecem o mercado interno, exportadores, um dos maiores do mundo, um segundo em volume, não é, de exportação. Nós somos desperdiçadores. Estamos desperdiçando comida, Leduc. O que o seu trabalho trouxe aí? Nós ocupamos a posição de protagonista na produção de alimento devido ao excelente trabalho feito pela cadeia produtiva, excelente trabalho feito pelo agricultor, usando tecnologia e inovação. E hoje já fazemos parte da estatística dos que mais desperdiçam e perdem alimentos no mundo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando aqui em batata, a gente desperdiça por ano no Brasil mais de 380 mil toneladas de batata que são jogadas no lixo por ano no Brasil. Porque nós não queremos aquela batata que não tem o desenho, o formato melhor possível, não aceitamos uma mancha, cozinhamos mais do que precisamos, ou porque nós não armazenamos de forma adequada, nos supermercados elas não estão expostas ou preservadas de forma adequada, e desperdiçamos, jogamos no lixo por ano 380 mil toneladas de batata, que daria para suprir toda a importação do leste africano, do leste asiático, por exemplo. Que absurdo! E essas contas são contas que foram feitas recentemente no estudo, não é? Faltam muitos dados sobre isso. Por isso que a BASF, nesse projeto que fez parte da celebração dos 150 anos da empresa, ela resolveu chamar vários elos da cadeia produtiva, inclusive a academia, no caso aqui o professor Walter Bellick, da Unicamp, que trabalhou conosco nessas estatísticas e levantamentos de dados, para que pudéssemos dialogar com a sociedade, com a área acadêmica, com o governo, com todos aí os elos da cadeia produtiva. E esses são dados estatisticamente bem feitos. No tomate, por exemplo, as perdas chegam a 52%. Você imagina o tomate, que é uma fruta que tem um fruto que tem mais de 90% de água, todo problema de armazenagem, de transporte. Imagina todo o trabalho que o agricultor faz para produzir um tomate de qualidade. Nós, depois, na cadeia, após a produção, após a porteira da propriedade, jogamos fora ou perdemos no processamento 50% de tudo o que é feito. Ou seja, no trigo tem outra perda também significativa, e assim por diante. E isso existe um tema muito grave no nosso ponto de entendimento da sociedade sobre isso, porque o agricultor fazendo o seu esforço de um lado para produzir mais aquilo que a demanda da sociedade exige, usando preservação e sustentabilidade, por outro lado, a sociedade, a área urbana, sem conhecimento da realidade do agricultor, perde ou desperdiça quase a metade de tudo aquilo que ele produz. Por isso nós estamos produzindo esse documento, já está pronto, estamos distribuindo por onde passamos, temos vídeos educativos sobre isso, justamente para chamar a responsabilidade da sociedade urbana para com a produção de alimentos no Brasil. Somos sim um grande exportador, seremos o maior produtor, o maior exportador de alimentos no mundo, mas temos que fazer na área urbana a nossa lição de casa, que é respeitar e valorizar aquilo que o agricultor produziu, desperdiçando e com uma consciência alimentar diferenciada. Leduc, quando falamos de sustentabilidade, que é um tema que está na moda e todo mundo fala, e a gente olha para as árvores, a gente olha para o meio ambiente, a gente olha muito para o campo, quer dizer, este tema do desperdício do alimento aqui na cidade, ele faz parte deste ciclo, correto? É claro, porque
como nós temos que ter uma agricultura mais sustentável? Produzindo mais por hectare, preservando mais as áreas plantadas para que as mesmas áreas produzam mais de melhor qualidade com melhor preservação. Se eu reduzir o desperdício, se eu reduzir pela metade esse desperdício, eu não precisarei abrir novas áreas para plantio para atender a população crescente. Eu poderei alimentar a população mundial de 9 bilhões em 2050 com a mesma área. Então eu preciso produzir mais na propriedade e ao mesmo tempo desperdiçar ou conservar melhor o alimento após a sua produção. Então a questão de perda e desperdício ela está diretamente relacionada à sustentabilidade, só que ela chama a sociedade, a área urbana, onde se concentra a população brasileira e do mundo, para a sua responsabilidade com a agricultura sustentável. O agricultor está fazendo muito bem o seu trabalho dentro da porteira. Se a gente quer ter uma agricultura mais sustentável, nós temos que fazer o maior respeito à produção de alimentos na área urbana também. Então, sustentabilidade, desperdício e perda tem tudo a ver sim, Tejão. Esta é a publicação que a BASF tem, e este estudo é um estudo extraordinário que interessa a todos os educadores, professoras, professores, pais, quando a gente vai conversar também com nossas crianças. Eu vejo os jovens hoje muito alienados no mundo do desperdício de luz elétrica, desperdício de uma série de coisas e no alimento também. Leduc, como é que as pessoas podem ter acesso ou a este material aqui, que é um material que está impresso, ou o material digital para lerem com mais profundidade este trabalho? Esse material está disponível de forma impressa, que a gente distribui em todos os contatos que temos, envolvendo todos os elos da cadeia produtiva, como eu falei. E também, se você entrar no site da BASF, www.basf.com, você consegue ler todo o material, baixar o material e reproduzi-lo se necessário. www.basf.com sem o BR, e lá você busca este estudo do Co-Criando Soluções para Mitigar Perdas e Desperdício de Alimentos no Brasil. É um material educativo de extraordinária importância. Leduc, eu vi algumas ações na Europa, na França, em Portugal, de supermercados oferecendo o que eles chamam de produtos feios, mais baratos. Esses produtos feios têm a ver com esse desperdício. A pessoa tem lá uma cenoura que está meio torta, não pega, uma batatinha que ficou um pouco, não pega. Esse é um assunto também que nós temos que acabar com essa ideia de que o alimento bom, nutritivo, ele não é necessariamente o mais bonito, não é verdade? O alimento de alta qualidade, de valor nutricional, não tem nada a ver com o seu formato, com a sua aparência. Né? Então, realmente, batatas que não têm a especificação ideal, formato redondinho ideal, cenouras que não são exatamente retinhas, né? Elas têm mesmo valor e qualidade nutricional. O alimento seguro é aquele que garante o valor nutricional. O alimento saudável é aquele que faz bem à saúde. Isso não tem nada a ver com a forma, com a aparência. Então, a Europa veio com esse material e essa divulgação do Ugly Potato, do Ugly Carrots, estimulando isso. E com isso fez um grande sucesso, e nós temos que copiar isso aqui no Brasil. Porque muitos agricultores já jogam fora, logo após a produção, 10, 15% da sua produção, porque elas não vão ser aceitas pelo supermercado, porque o cidadão urbano não quer este material. Então, com isso, ele tem que jogar fora já logo após a colheita, alimento de boa qualidade que poderia estar sendo consumido, inclusive aumentando a rentabilidade do agricultor, para que ele consiga continuar produzindo, buscando a qualidade e não simplesmente a aparência, que é o que a sociedade exige. Então, passa também pela questão da educação alimentar e reeducação sobre o consumo. Ou seja, dados da FAO, a nível mundial, 30% de desperdício. Eu vi um estudo de um americano falando em 50% de desperdício lá nos Estados Unidos. E este estudo, onde eu vi aqui a síntese das coletas, me parece que temos aqui 35% em média de desperdício neste trabalho aqui. Temos também, você passa o desperdício, aquilo que o agricultor produziu, e depois da produção ele é perdido ou desperdiçado ao decorrer, após a produção. Fora isso, você tem a perda dentro da propriedade por uso deficiente de tecnologia, ou de água, de irrigação, de controles de pragas e doenças também. Então, no Brasil, as perdas também, dependendo da cultura, variam entre 30% e 50% ao decorrer da cadeia produtiva. Isso precisa ser resolvido, isso precisa do envolvimento
né, de agentes do governo, do consumidor, cadeias do supermercado, cadeias ligadas ao setor produtivo e a imprensa. Então, o caso que vocês estão fazendo aqui na Jovem Pan é um exemplo e a gente conta muito com isso porque isso precisa ser falado. Esse diálogo com a sociedade precisa existir. E a imprensa tem um papel fundamental para levar a imagem correta do que é uma agricultura moderna e também para que cada um no elo da cadeia produtiva faça a sua parte. Eduardo Leduc, aproveitando a sua presença aqui e no encerramento, eu queria te pedir, pela sua visão global, internacional e do Brasil como um todo, qual é a mensagem, que seja uma mensagem otimista ou realista e esperançosa, que mensagem nesse começo de ano você deixa para a população brasileira, a consumidora de alimentos e os produtores rurais? Qual é a mensagem que você nos deixa aí para 2017, meu caro Leduc? O Brasil avança a cada ano na quantidade e na qualidade do alimento produzido. Este ano as lavouras estão começando em boas condições climáticas, a produção brasileira vai ser maior que a do ano passado, graças ao trabalho, à resiliência do homem do campo em produzir e adotar a tecnologia. Deveremos ter um ano com boa produção de alimentos. Cabe a gente, a minha mensagem que fica é a gente respeitar este homem do campo e consumir e preservar esse alimento de forma mais adequada. E que a gente vai ter, de maneira geral, um Brasil melhor, com melhor alimentação, com menor desperdício. E fora esse tema, né, eu desejo um Brasil mais transparente, um Brasil passado a limpo, um Brasil que a gente confie que as coisas têm conserto. Muito obrigado, Eduardo Leduc, responsável pelas operações da BASF na América Latina, fazendo um trabalho aqui institucional de grande importância para a sociedade brasileira. Belo trabalho, parabéns e conte conosco. E vamos tratar aqui, doravante, em todos os nossos comentários, sobre esta conscientização no desperdício de alimentos que não pode continuar. Obrigado, Tejão. Obrigado. Valeu, obrigado.